Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo de funções vetoriais, nós vamos estar mostrando aqui nesse vídeo mais um exemplo de derivadas de funções vetoriais, ok? Então nós vamos agora fazer um exemplo em que nós vamos ter uma função vetorial e o nosso interesse vai ser encontrar a equação da reta tangente a essa curva em um determinado ponto específico. Essa curva é uma curva do R3. Então o nosso exemplo é o seguinte: determine as equações paramétricas para a reta tangente à hélice com equações paramétricas x igual a 2 cosseno de t, y igual a seno de t e z igual a t sobre 2. Então a função vetorial que tem essas equações, essas funções coordenadas, é uma hélice. Tá? Daqui a pouco a gente mostra ali no GeoGebra, mas quando vocês observam aqui de início aqui o x igual a 2 cosseno e y igual a seno de t, então isso aqui já são equações coordenadas que forneceriam uma elipse no plano, né? E como você tem a coordenada z variando, então essa elipse meio que vai saindo do plano, né? E formando uma curva com formato de uma hélice. Fica um pouquinho mais difícil de ver aqui só falando, mas daqui a pouco eu mostro no GeoGebra. Então o que a gente quer? A gente quer encontrar a equação de uma reta que é tangente a essa curva, né? Nesse ponto aqui, menos 2, 0 e π sobre 2. Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar as funções, as derivadas das funções coordenadas, ok? Então as derivadas das funções coordenadas são, né? X' vai ser a derivada de 2 cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então esse 2 aqui é constante, repete, então você vai ter menos 2 seno de t. Então, é claro que eu tenho que lembrar das regras de derivação do cálculo 1, tá ok? Então a derivada do cosseno menos seno. Como tem uma constante, repete aqui essa constante. A derivada do seno é o cosseno, então você tem aqui y' em relação a t, né, que nós estamos derivando, dá o cosseno de t. E a derivada de t sobre 2, que seria o z', seria 1 meio. Né? Então, as derivadas das funções coordenadas, né, x' igual a menos 2 seno de t, y' igual a cosseno de t e z' igual a 1 meio, são as derivadas das funções coordenadas, igual no cálculo 1. Né? Portanto, as funções vetoriais da hélice e sua respectiva derivada são, né, r de t, a função vetorial da hélice, é 2 cosseno t, seno de t e t sobre 2. Foi a função que foi dada no exercício. E a derivada dela, que seria a r' de t, né, a gente acabou de calcular, vai ter funções coordenadas menos 2 seno de t, cosseno de t e 1 meio. Okay? Então acabamos de achar a derivada. O que tem a ver essa derivada, pessoal? Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou encontrando a derivada? Porque eu quero encontrar a equação da reta tangente num ponto específico. E a reta tangente, essa reta tangente que eu vou encontrar, ela vai ser paralela ao vetor tangente. O vetor tangente num ponto é o vetor, é a derivada aplicada nesse ponto. Então, quer dizer, como essa reta tangente que eu estou querendo encontrar, ela é paralela ao vetor tangente, então eu vou encontrar primeiro o vetor tangente para depois encontrar a reta, ok? Então, essa que é a nossa ideia. Então, observe que o ponto menos 2, 0 e π sobre 2, né? Esse ponto aqui, ó, menos 2, 0 e π sobre 2, que é por onde a reta tangente vai passar, ele pertence à hélice e o valor do parâmetro que gera este ponto é o valor t igual a π. Né? Como é que eu encontrei esse valor aqui? Alguém pode ficar perguntando. Bom, vamos observar que a terceira coordenada aqui da função vetorial, ela é t sobre 2. E a terceira coordenada aqui do ponto é o quê? Π sobre 2. Então, se você pegar aqui, vamos fazer aqui um rascunho. Se você pegar t sobre 2 e igualar a π sobre 2, você já descobre que o valor de t ali é π. Okay? Então, e você pode testar ainda, né? Ó, se o t é igual a π, quanto que é 2 vezes o cosseno de π? 2 vezes o cosseno de π. 2 vezes o cosseno de π é 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Okay? Então, quer dizer, o primeiro ponto aqui dá certinho. E o seno de π, né? Quanto que é o seno de π? Trigonometria básica, é o seno, seria 0, né? Que vai dar exatamente a segunda coordenada aqui. Quer dizer, no ponto t igual a π, nós obtemos o ponto pelo qual a reta tangente vai passar, que esse ponto foi dado no exercício. Né? Só observar aqui e lembrar aqui, ó, exatamente o ponto que foi dado no exercício. A reta tangente tem que passar nesse ponto. Então, qual é o valor de t que gera esse ponto dentro dessas funções aqui coordenadas? É o valor t igual a π. Foi isso que nós descobrimos. Então, pessoal, dessa maneira, o vetor tangente à curva, né, em t igual a π, é dado pela função derivada. Né? Então, vamos subir aqui a derivada. Está aqui a derivada dessa função vetorial. E quando eu jogar o ponto t igual a π, ou seja, quando eu encontrar aqui r' de π,
o que eu estou encontrando? Estou encontrando o vetor tangente ao traço dessa função vetorial, né? Ou a curva, né? Exatamente no ponto t igual a π, ou seja, exatamente no ponto que foi dado. Então, quem é R' de π? É só jogar o π aqui dentro da função derivada. Eu vou ter menos 2 vezes o seno de π, ok? Cosseno de π e 1/2, né? Então, o seno de π é 0, 0 vezes menos 2 vai dar 0, o cosseno de π é menos 1, e o meio é constante, repete. Quer dizer, esse vetor aqui, ó, esse aqui é o vetor tangente à curva ou ao traço da função, né? No ponto t igual a π, que é exatamente o ponto que vai fornecer exatamente o ponto colocado no exercício. Então, o que acontece? Eu estou atrás de uma equação de uma reta tangente que passa por esse ponto e que é paralela ao vetor tangente, tá certo? Essa reta tangente vai ser paralela ao vetor tangente. A gente já viu em outros vídeos como encontrar a equação paramétrica de uma reta, né, que passa por um ponto e é paralela a um vetor específico. Então, basta agora repetir o exercício que nós já fizemos em vídeos anteriores. Eu quero encontrar a equação de uma reta, né, que passa por um ponto específico e é paralela a um vetor dado. Nesse caso, é o vetor tangente que nós encontramos aqui de coordenadas 0, menos 1 e 1/2. Então, né, a equação da reta tangente a hélice no ponto de coordenada menos 2, 0 π sobre 2, ela é também paralela ao vetor 0, menos 1 e 1/2, que é o vetor tangente, né? Então, como que eu encontro uma equação de uma reta que passa por um ponto e é paralela a um vetor dado? Da seguinte maneira. X, Y, Z, porque eu estou no R3, vai ser igual. Eu pego o ponto por onde ela passa, não é isso? Que nesse caso é menos 2, 0 π sobre 2, ela vai passar nesse ponto, eu vou considerar o vetor com extremidade nesse ponto, né? Saindo da origem com extremidade nesse ponto, vetor posicional, né? Mais t vezes o vetor pelo qual ela é paralela, que é, nesse caso, 0, menos 1 e 1/2. E aí ficou fácil, porque é só juntar aqui essas expressões, né? Então, nós vamos ter o que aqui? Menos 2, 0 e π sobre 2, mais, aqui é só multiplicar t por cada coordenada, t vezes 0 dá 0, t vezes menos 1 dá menos t vezes 1/2 vai dar t sobre 2. Soma de vetores é somar coordenada com coordenada, então você vai ter que menos 2 com 0 vai dar menos 2, 0 com menos t vai dar menos t, e π sobre 2 mais t sobre 2. Portanto, essa é a equação vetorial da reta que passa no ponto de coordenada menos 2, 0 π sobre 2 e é paralela ao vetor 0, menos 1/2, que é o vetor tangente. E essa é a equação da reta tangente que nós queremos encontrar. Tá ok? As equações paramétricas, então, são dadas da seguinte maneira, né? X igual a menos 2, y igual a menos t e z igual a π sobre 2 mais t sobre 2. Então, as equações seriam x de t igual a menos 2, y de t, ou só y também, não tem problema, tá? Igual a menos t, já está subentendido que é y de t, né? E z de t igual a π sobre 2 mais t sobre 2. Essas são as equações paramétricas da reta procurada. Bom, então vamos tentar ver isso no GeoGebra, ver o que você encontrou, né? Você encontrou essas equações. Eu vou plotar no GeoGebra exatamente a curva, a hélice, vou plotar o ponto e vou mostrar que essa equação é exatamente a reta tangente procurada, ok? Só para você ter a visualização um pouco melhor. Bom, essa daqui é a nossa hélice, tá? Eu digitei aquela curva, né, inicial no GeoGebra aqui, e aí eu estou só dando zoom aqui, eu vou mostrando para vocês que é a hélice, né? Que é exatamente uma hélice muito parecida com a que começa o slide da nossa aula, né? Então essa é a hélice procurada. Observe que a ideia da hélice é o quê? É como se você tivesse uma elipse toda hora subindo, né? E caminhando, formando aqui a hélice ao redor de um cilindro, né? Nesse caso não seria um cilindro circular, mas é mais ou menos essa a ideia. Então essa é a hélice procurada. Bom, onde está o ponto, né? O ponto que a gente trabalhou é esse ponto A aqui, ó. Okay? Esse é o ponto. Então eu quero encontrar a equação da reta tangente à curva, a hélice, exatamente nesse ponto. Nesse ponto vai passar aqui uma reta tangente. Aquela equação que nós encontramos, né, algebricamente, ela vai passar tangente à curva exatamente nesse ponto. Eu programei exatamente aquela equação no GeoGebra, né? E nós obtemos aqui a reta tangente. Como vocês observaram, deu certinho, né? Encontrando algebricamente aquela expressão, nós temos aqui a reta tangente à hélice nesse ponto, tá? Então, a forma como eu encontrei essa reta tangente foi digitando aqui no GeoGebra aquela equação que nós encontramos algebricamente. Ou seja, a álgebra, ela já nos dá a certeza do que vai acontecer aqui geometricamente. A gente já sabia que iria passar aqui a reta tangente paralela ao vetor tangente, tá ok?
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, mais esse exercício. Vamos nos outros vídeos ainda fazer mais alguns exercícios envolvendo derivadas, as aplicações e outras ideias de curvas, né, e derivadas de curvas, ok? Até a nossa próxima videoaula, então.